Começou mais um Papo Social Media M-Labs. Estamos na 3ª temporada e no episódio de hoje vamos falar sobre como gerar mais interações nas mídias sociais. Então já aproveita aí, turma, dá o seu joinha, dá o seu like, já interage aí nesse episódio, porque a gente precisa subir ainda mais nesse ranking e continuar fazendo esse episódio, não é, dona Bárbara Duarte? Exatamente, Rafael Kiss. Estamos aqui reunidos para mais um episódio do Papo Social Media e acho que interações, engajamento, isso é um desejo de todo mundo que... É a nova moeda. É a nova moeda, não é mesmo? Acho que mais do que likes. Antes todo mundo é likes. Mas aí a galera se ligou que não são só os likes, tem outras interações que são importantes. Aquela velha frase de que likes não pagam as contas já tá velha de fato. Exatamente. Agora a galera já entendeu que tem que ir além de likes. Exatamente. Então estamos aqui para desmistificar algumas coisas relacionadas a isso. Né? Eu vou começar o episódio pedindo pra você conceituar um pouco, assim, pra gente, assim, todas as interações são importantes, o que compõe um engajamento ou taxa de engajamento, tem diferença entre essas coisas, né? Que eu vejo as pessoas, um engajamento, existe essa medida ou é uma interação, né? Como que... Vamos primeiro assim, né? Por que é importante a interação? Pra gente conceituar aqui, primeiro a gente tem que falar de atenção, porque dentro das mídias sociais, a gente precisa primeiro ter atenção, para depois ter retenção, e para depois ter interação. E quando a gente tem a interação, que é esse terceiro estágio, acontece a tal da ressonância. Muitas vezes a gente falou já em episódios passados sobre ressonância de conteúdo, porque daí seu conteúdo tem ressonância. Só que é muito, às vezes, subjetivo isso para as pessoas. O que é ressonância? Galera, só conhece ressonância magnética. Então, assim, vamos falar primeiro. Se você pode fazer o conteúdo que for, o conteúdo mais incrível do mundo. Se você não souber chamar atenção, não adianta. Aquele conteúdo vai pro lixo. O algoritmo não vai distribuir aquele conteúdo porque você não teve a atenção inicial. E, obviamente, tendo a atenção inicial, o conteúdo tem que ser bom o suficiente para reter essa atenção ao longo do episódio, ao longo do vídeo, ao longo de tudo. E aí, quando você consegue estimular a pessoa para tomar uma ação, poxa, a pessoa entrou no vídeo, prestou atenção, olhou de fato, entendeu, compreendeu a mensagem, ainda tomou uma ação de dar um like, comentar, compartilhar, salvar, de fato interagir, aí você entende que teve um outro nível de compreensão sobre aquele conteúdo, tal da ressonância. Então a ressonância é isso, é quando de fato ela foi para um nível de compreensão muito maior. É isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas não só prestem atenção, não só também olhem aquele vídeo e não tomem uma ação, a gente quer que as pessoas façam as três coisas. Então a interação é quase que o objetivo final dentro de um conteúdo. E essa interação, ela pesa, com certeza, dependendo do formato, ela tem mais peso ou menos peso. A interação é um sinal social. São vários sinais sociais que os algoritmos olham. Obviamente que as interações como like, comentário, compartilhamento, salvamento, elas são as principais, mas cada uma delas tem um peso e tem diferentes pesos dependendo do formato. Então, no caso do Reels, a gente já fazendo as correlações todas, o like pesa. Olha só que interessante. A gente fala assim, o like já não é tão mais importante assim. Sim, pro Reels sim. Porque o Reels, ele é um formato que está em full screen, a pessoa entrou e ela mais fica olhando, né, do que interagindo de fato. É um formato que tem menos interação por natureza, porque é muito mais de assistir, é muito mais aquela história que você está mais relaxado, tal, você está mais assistindo. Então, quando há um like, ele tem um peso maior, porque realmente foi uma ação. Já no caso do feed, um like é muito fácil. A pessoa tá ali no feed, pode ver, não tá full screen e tal, e a pessoa dá um like, é muito fácil. Então ele tem menos peso. Nas correlações que a gente traçou todas, o comentário, no caso de uma imagem estática ou um carrossel, ele tem um peso muito, muito grande. A correlação entre alcance, aumento de alcance e comentário é muito grande. Principalmente para os estáticos, porque o estático não tem tempo de retenção. Então a gente não vai olhar o tempo de retenção. No caso de um Reels, o tempo de retenção conta muito como um sinal. Só que retenção não é interação. Sim. Assistir, visualização não é interação, não é considerado como interação. Muita gente pergunta, mas por que visualização não entra na taxa de engajamento? Porque não é, de fato, engajamento. Porque engajamento pressupõe a ação.
Engajar é agir, é tomar uma ação. Nem que seja 2 toques na tela. É tomar uma ação. Então, por isso que importa, porque quando você consegue chegar nesse último nível de ter interação, isso faz com que você compreenda que existiu ali uma ressonância de fato, as pessoas prestaram atenção, compreenderam a mensagem, tomaram uma ação de fato, e aquilo, obviamente, vai servir como um sinal social importante para você ter mais distribuição. Então, por isso que é tão importante. Mas tem outros motivos também, né? A importância de você ter um comentário é para você conhecer também mais o seu público. É importante também para você aumentar a afinidade do seu público com o seu perfil, porque quando eles comentam e você comenta de volta, quando você interage com as pessoas de volta, o próprio algoritmo, principalmente Instagram nesse caso, em particular o LinkedIn também, ele entende que então tem mais afinidade entre os perfis, porque eles estão conversando, eles estão trocando ali ideias. Então importa também por esse fato, porque a afinidade é também um dos principais fatores que o Instagram leva em consideração para a distribuição, principalmente para essa pessoa que tem uma afinidade alta com o seu perfil. Porque muita gente, apesar de seguir um outro perfil, não interage nada com os posts que esse perfil fez depois, ou seja, a afinidade é muito mais perto de 0 do que de 10, e os posts param de aparecer depois para essa pessoa, apesar dela ter seguido um perfil. Então tem várias outras, vamos dizer, características do porquê importa, mas essas são as principais. Legal, Rafa. E eu ia falar na sua opinião, mas assim, mais na sua experiência, né? Tem algum tipo de interação que você acha que é a mais importante pro Instagram, ou até se for olhar para outras redes sociais, assim, que tem ou um peso maior, ou que você considera mesmo que tem um valor maior para quem tá por trás da estratégia ali, né? Comentário, sem dúvida nenhuma. Porque o comentário, seja num Reels, apesar do like muitas vezes até ter um peso maior do que o comentário no caso de um Reels, o comentário é o que vai te dar mais insights daquilo que a galera achou, daquilo que a galera não gostou, ou das dúvidas que as pessoas têm, seja num feed ou num Reels, né? Então o comentário é o que há de mais rico para o estrategista, para o social media, para quem é de dados e tal, para muitas coisas, tanto para insight de novos conteúdos, quanto para melhoria de produto, melhoria de serviço, para insight de novos produtos, novos serviços, para que você pense realmente 360 graus no negócio e não só no conteúdo. Porque é muito legal quando a gente consegue mapear os comentários relacionados ao produto, a experiência que as pessoas tiveram com a marca. E também, quando você quando você rastreia os comentários ao longo do tempo e você consegue classificar quais foram os positivos, negativos e neutros, você vai tendo também um indicador-chave que é a saudabilidade da marca. Você consegue medir o quanto a sua marca é positiva, tem uma percepção positiva. E ao longo do tempo, se está crescendo também o número de comentários, é um bom indicador. Você tem mais pessoas falando de você, ou mais pessoas te ajudando a chegar lá. Aí a gente pode também entender que sempre que alguém marca você, ou que cria um conteúdo te marcando, te tagueando, né? Tem a marcação e tem a marcação no Stories. Tem a marcação num post e marcação no Stories. De alguma maneira as pessoas estão criando o tal do UGC, User Generated Content. Quando a gente também tem um crescimento de UGCs, também é um bom indicador de que você está fazendo as coisas certas, né? Sim. Na experiência de marca, dentro do conteúdo, de produto e tal. E vale a pena olhar os comentários desses UGCs. E esse é o ponto também dos comentários, por isso que eu falei dos UGCs, porque a gente às vezes não olha. A gente fala, beleza, fulano me marcou lá, ou tem um post lá, aí você dá um like no post, mas você não monitora os comentários do post que o seu cliente ou aquele seu parceiro fez sobre você. Às vezes geral tá xingando nos comentários, aí você só deu um like, assim, no conteúdo, e na verdade nem era um conteúdo que tava ali, um post que tava tão a teu favor, assim, se você for olhar pelos comentários, né? Aí dentro de um relatório, é um pouco mais avançado, mas dentro de um relatório, a gente já falou em episódios anteriores, temos 2 tipos de taxas de engajamento, o engajamento público e o engajamento privado. O engajamento privado é o engajamento real, porque ele é baseado no alcance que os seus posts tiveram, e só você tem acesso a essas informações. Já o engajamento público é baseado em números públicos, que todo mundo tem acesso às informações. E quando então alguém faz um GC, você deve olhar os comentários, mas você também deve olhar a taxa de engajamento daquele post público. Então você vai olhar o número de seguidores que aquele cliente que postou tem, e aí você olha a quantidade de likes e comentários que aquele post teve, dá para você traçar uma taxa de engajamento daquele post. Isso é bom também para você entender se a galera que ele atingiu, que aquele cliente atingiu,
tem a ver com o seu público, se a galera curtiu, se aquilo teve ressonância. Sim, né? É muito massa, porque os comentários, eles podem te ajudar muito, tanto com o número bruto ali, né? Então, tipo assim, ó, esse post aqui teve, sei lá, 3 vezes mais comentários do que os nossos outros posts. O que será que aconteceu aqui, né? Isso é legal, mas é legal também porque os comentários, eles dão isso, né, do qualitativo, não só do quantitativo. Então você consegue, de repente, se você usa uma plataforma de social listening, dá pra gerar nuvem de palavras. Acredito que deve ter outras ferramentas também, né? Você gerar uma nuvem de palavras, por exemplo, pra você entender quais foram os principais termos ali nos seus comentários de determinados posts, né, ou do geral. Então, você consegue ter muitas ideias e cruzamentos de informações a partir do monitoramento dos comentários, que vão ajudar não só a responder melhor, a gente falou isso em outros episódios também, mas é sempre bom reforçar, né? Além de responder melhor e ter, né, um atendimento, uma comunicação legal, mas de repente uma ideia para um post, uma ideia para um ajuste ali em alguma coisa, em produto, ou um insight para atendimento, ou uma oportunidade para o time comercial ou para o time de marketing. Então, assim, eu sou fã também dos comentários. Acho que essa interação nos traz muito, porém a gente tem que tomar cuidado para também não gerar comentários que, assim, comentários só com emojis, por exemplo, né? Você tem que estimular comentários. Não é do engajamento pelo engajamento. Exato, você tem que estimular bons comentários. E, assim, talvez no primeiro post que você publique, se a sua audiência não tem tanto hábito de responder textão, digamos assim, né, e comentar muito, seja paciente, né, e pense em formatos. Lá na MLabs mesmo, trazendo um pouquinho da nossa experiência. Esse ano a gente estreou uma editoria, que eu tô apostando muito nela, que é a editoria Papo Reto. É uma editoria que, comparado com os nossos outros posts, a gente tem um volume muito maior de comentários. E são comentários, assim, 3, 4 linhas. A galera não poupa mesmo, porque a gente realmente chama a audiência para bater um papo reto sobre alguns assuntos que a gente sabe e quer que o mercado discuta, né? A gente sabe que é importante a galera se posicionar e conversar sobre isso. E, assim, a quantidade, acho que foram 4 posts que a gente já soltou. A quantidade de comentários que a gente teve com esses 4 posts, quantidade de comentários qualitativos, eu acho que se pegar alguns meses, assim, no passado, que a gente até fazia posts com um CTA, né, para comentar e tal, mas sem nada muito estruturado ali, com um CTA muito direto pra galera, ou com uma temática, né, que realmente tivesse uma ressonância muito grande com o nosso público, assim, dá, sei lá, 2 semanas, em 2 semanas a gente não conseguiu o que a gente conseguiu com esses 4 conteúdos. Na prática, o que você entendeu e o que você aprendeu com essa nova editoria? Por que ela deu mais certo para estimular interações do que as outras? Um mix de coisas, assim. Primeiro é o formato. Então, o formato do post em si e o formato no sentido de diagramação, assim. Então, a gente pensou em layouts que as pessoas olhassem, já tem a pergunta. Então, assim, o que a gente traria como CTA, né, no final, tipo, qual a sua opinião sobre tal coisa? A gente já traz na imagem a pergunta que a gente quer que a pessoa responda. A gente dá, assim, um breve contexto para essa editoria em especial. Uma das coisas que a gente fez foi não trabalhar tanto o texto da legenda e focar, assim, em uma imagem muito direta, onde a gente consiga, né, já passar ali para a pessoa o que ela precisa responder e, obviamente, pegar mais ali nas dores, digamos assim, de quem tá no nosso mercado. A gente tinha, às vezes, um receio de, será que a gente vai trazer esse tipo de pergunta, esse tipo de discussão, então, né? Vamos tentar desconstruir algumas coisas aqui. Diga. Então, primeiro que você coloca de cara uma pergunta. Então, assim, dentro do post, da imagem do post, tem uma pergunta central em caixas grandes, assim, né? Fonte grande.
é uma pergunta. Só que é uma pergunta que, ao mesmo tempo, é uma pergunta, como a gente sempre coloca aqui no Papo Social Media, é uma pergunta quente. É uma pergunta do tipo assim, ela tem uma linha tênue polêmica, assim, né? Que aí tem muito a ver com essa decisão que a gente chegou. De, cara, se a gente colocar uma pergunta que não impacte a pessoa, talvez ela não responda. É uma dor e, ao mesmo tempo, ela é meio polêmica. Então, eu vou dar um exemplo de um dos posts. Papo reto. Seu cliente espera uma estratégia ou apenas pede posts? Então, a gente conhece bem a persona, sabe do que acontece no dia a dia, sabe que muitos clientes, inclusive, acham que tem uma estratégia, mas, na verdade, só está pedindo uma fábrica de posts. Então, essa pergunta acaba gerando comentários dos dois lados. Acaba gerando comentário do social media, gera comentário do próprio cliente que está do outro lado, que também reclama do social media. Então, assim, você transforma o post em um fórum e aí você tem, obviamente, mais comentários. Porque as pessoas dentro de um fórum, elas começam a conversar entre si. As pessoas começam a dialogar. Um dá um ponto de vista, outro dá outro ponto de vista. Acho que tudo muito saudável ali, né? Ninguém tá tentando ofender não ninguém. Não tivemos esse tipo de problema. Então, isso essa é uma das principais características dessa editoria do Papo Reto. Eu me lembro bem, na época da agência, da Focus Networks, que é o nosso negócio lá. A Bárbara, inclusive, trabalhou lá já na época. Que hoje é uma consultoria de tecnologia e marketing, mas nos anos 2000 ali foi uma das maiores agências. A gente tinha um cliente que tinha produtos de alimento para bebês, lembra disso? Lembro, opa. E a gente fazia os conteúdos e assim, dar chupeta ou não para os recém-nascidos. E deixa o pau comendo. Exatamente. Eu era community manager, né? Eu trabalhava com social listening direto. Eu que tinha que responder e monitorar essa... É mais ou menos essa história. Então você coloca uma questão central e deixa as pessoas darem a sua visão. Naquele tempo, a gente até pensava em carrossel, acho que a gente chegou a fazer esse carrossel, que você tinha o ponto de vista de um pediatra, o ponto de vista de uma mãe e deixava a turma colocar o seu ponto de vista. Isso é legal, você chama as pessoas para o diálogo, é muito legal. Nos meus conteúdos todos, eu comecei a aprender ao longo do tempo também, então a maioria dos meus conteúdos tem uma pergunta. Não é só a pergunta na imagem, como no caso do Papo Reto, mas tem uma pergunta relacionada à pesquisa que eu estou mostrando. E eu nunca falo, faça isso ou faça aquilo. Na verdade, eu pergunto para as pessoas se faz sentido ou não aquela hipótese, o que já chama as pessoas para o diálogo. E quando você pergunta se faz sentido, é muito mais fácil responder se sim ou não do que perguntar qual é a sua opinião, que é muito aberta. A pessoa tem que pensar numa resposta. Ela tem que parecer intelectualmente interessante na resposta. Então, gente, pense nisso também. Facilite a interação. Essa é uma boa prática. Se você faz perguntas muito abertas, é mais difícil ter interação, como o comentário que a gente está falando aqui. Se são mais fechadas, nem tanto. Né? São fechadas, mas ao mesmo tempo dá brecha pra galera pensar, sabe, um pouquinho. Esse foi um aprendizado. Quem quiser responde em 3 linhas. Esse foi um aprendizado nosso, assim, também pra esse ano de... Será que a gente precisa criar todos os conteúdos tão mastigados, digamos assim? Ou será que a gente pode deixar alguma ponta ali em algum conteúdo pra fazer com que a galera justamente comente? E uma coisa, cara, muito legal que rolou, foi sem querer, mas depois foi por querer. A gente fez uma arte, um gráfico com uma lista ali de aplicativos para organização. E aí um dos aplicativos, ele tinha um ícone que era meio desconhecido, assim, a gente conhece mais pelo nome e menos pelo logo dele. E aí na hora que eu montei a arte, falei, nossa, esqueci de colocar, né, o nome ali mesmo. Eu falei, mas acho que ficou assim. Ficou bom assim, vou deixar. Vamos ver o que a galera fala. Teve uma pessoa que falou, nossa, vocês podiam ter colocado o nome embaixo do logo pra gente identificar quais são, apesar de que na legenda já tinha essa informação, né? Não coloquei na imagem. Mas foi tão legal que as pessoas entraram e começaram a responder. Ele, não, é tal aplicativo, ó, já usei, mas eu gosto desse, daquele. Então, às vezes, um pequeno detalhe, uma ponta ali que você deixa sem amarrar, digamos assim, no post, é uma brecha pra galera debater e conversar. Óbvio, né, gente? Não significa que é pra fazer um post incompleto. É diferente que eu tô falando. Sim. Mas dá oportunidade pras pessoas também. Porque se você faz um post lindo, perfeito, sem nenhuma pergunta que estimule ela a pensar, ela vai consumir aquele conteúdo e vai falar, Sim.
Que bom. Legal, gostei. No próprio Papo Reto, você deixa para as pessoas completarem a informação, né? Sim. O mercado valoriza mais a estratégia ou posts nas mídias sociais? Primeiro que a resposta é um ou outro, né? É sim ou não. Será que o mercado valoriza mais a estratégia ou mais os posts? Fica mais fácil responder. Mas a gente não deu a nossa perspectiva ali, porque é justamente um debate. Não existe o certo e o errado em certas questões, né? Obviamente que aqui a estratégia tem que ter estratégia. A gente sabe disso e todo mundo, de alguma maneira, olha e fala, não, é claro que tem estratégia, mas tem gente que acha que está fazendo estratégia. Então, até nos meus conteúdos é assim, eu não quero dar a versão completa, até porque nos comentários, o comentário também faz parte do conteúdo. Então é uma boa prática, quando a pessoa comenta, você comentar de volta fazendo uma pergunta, inclusive na qual você também quer responder. E não só a pergunta que você quer que a pessoa responda, mas é uma pergunta já pensada por você, que você também gostaria de responder para mostrar um pouco mais de conhecimento, de autoridade e também, obviamente, conhecer mais a pessoa, entender mais. E o que é legal, Bárbara, e aí, turma, é importantíssimo, como boa prática, na primeira hora você está presente quando você faz esse post, porque se as pessoas comentam e você não está lá para ver e comentar de volta, a chance dela voltar para responder é pequena. Primeiro que se você já nem comenta de volta, as pessoas já começam a ser educadas de que não vale a pena comentar, porque você nem está olhando, você nem está prestando atenção. Você pediu a opinião das pessoas, perguntou se faz sentido, mas você mesmo não está lá para ver, né? Então, gente, quando você faz o post, por mais que ele seja agendado, planejado, como os meus posts da MLab são, o fato de ser planejado e ser agendado não significa que você não tem que estar lá para interagir com as pessoas. Sim. Esse é um momento crucial. Esse é um momento que faz parte do conteúdo. O conteúdo não acaba quando você publica ele. Os comentários fazem parte do conteúdo. E é efeito manada. Quanto mais comentários, mais comentários. Por isso que a primeira hora é importante. Se a pessoa comenta, você comenta de volta, a próxima pessoa que vai olhar vai ver que já existe ali uma opinião. E ela já começa a pensar se aquilo também é a opinião dela, se ela concorda ou não concorda. Isso faz com que as pessoas queiram entrar na conversa. Pô, eu tenho uma outra visão sobre isso. E mesmo quem não responde, às vezes, fica ali olhando e de alguma forma, o Instagram, por exemplo, ele tá olhando que você tá ali dentro daquele post lendo os comentários. Então, assim, é bom para quem fala ou para quem é mais passivo, digamos assim, no sentido de, beleza, a pessoa não vai ser em todo post que ela vai comentar, ela vai querer interagir ou entrar em fórum, mas você pensa que uma pessoa que não conhece você ou sua marca entra nos comentários e vê toda essa discussão, né, todas essas análises e esses pontos de vista, cara, você fala, opa, acho que esse perfil tem uma coisa interessante para me ensinar, para me mostrar aqui, né? E assim, as pesquisas mostram que hoje o brasileiro entra várias vezes ao longo do dia no Instagram. Isso significa que você também deveria estar presente mais vezes no Instagram, porque não adianta você só entrar de manhã quando você postou e depois não entrar mais. Acontece, né, gente? Acontece, eu sei que acontece isso. Principalmente para quem trabalha com 9 contas, 10 contas, 20 contas, 30 contas, você, quanto social media que está gerenciando muito tudo isso, não vai entrar. Às vezes o cliente também não. Então, é importante você se planejar para interagir, não só se planejar para postar. Então, se as pessoas voltam várias vezes ao longo do dia, sabe aquela história dos horários de pico em que as pessoas mais usam ali o Instagram principalmente? Eu fiz esse post no meu Instagram. Quais são os horários que as pessoas mais engajam? Então, a gente pode olhar para aqueles horários para planejar os horários de interação. Então, supondo que a gente tem 3 períodos no dia, de manhã, tarde e noite, quais são os principais horários em cada período que as pessoas estão presentes? E você também deveria se planejar para pelo menos ficar 30 minutos interagindo, o que daria 1h30 no dia. Não acho que isso é inviável. Não acho que isso é inviável. Quando você conseguir entender a importância que isso tem, tanto para aumentar o seu alcance orgânico, mas principalmente para que você entenda melhor o seu cliente, o seu público, e isso vai te alimentar como negócio, como inteligência de negócio, como tudo, isso se paga facilmente, né? Às vezes as pessoas pensam assim, mas é um custo, né? Sim. Vou colocar a gente para interagir o tempo todo. Não, 1h30 por dia, gente. Não é nada demais quando a gente pensa no benefício que isso vai trazer de todos os lados. Boa, Rafa. E aí temos um tópico aqui sobre informações, né? Como que a gente extrai
informações dessas interações? O que a gente faz com esses dados de interações que a gente falou aqui? Ah, beleza, já entendi o que é engajamento, né? Como fomentar ali essas interações, mas aí como que eu olho e interpreto esses dados, assim? A gente já falou um pouco sobre o peso também, né, dos comentários, muito pela quantidade de coisas que dá pra gente fazer a partir deles, mas pensando em análise de dados, que você é nosso mestre dos dados. Sim. Hoje na MLabs, a gente tem um gráfico dos melhores posts, dos melhores stories, dos melhores reels. Aquele gráfico, ele é praticamente exclusivo. É a única plataforma que tem aquele gráfico que mostra a linha de alcance e impressões e as barras empilhadas de interações. Eu pensei naquele gráfico quando a gente desenhou a primeira versão da MLabs, por isso que ele é único ali. E quando eu desenhei aquilo foi justamente para pensar como que eu crio correlações entre um like e o aumento de alcance, um comentário, aumento de alcance. Sempre que tem um like, mais comentário, será que tem ainda mais alcance? Tem correlação ou não? Então, a melhor forma, e não é porque nós somos da MLabs, mas assim, justamente porque eu no lugar do social media olharei aquilo e falei, cara, esse aqui é a melhor forma de interpretar, né? E criar essas correlações para extrair de fato o que? A intenção das pessoas ou o valor em cima dos comentários, em cima dos likes, em cima dos compartilhamentos, é olhar a análise de gráfico. Assim como no mercado de ações, a gente tem as velas e tal, as pessoas já são especializadas. Você bate o olho e você já sabe mais ou menos o que está acontecendo. Não preciso nem olhar o número. Eu não preciso olhar o número de likes, o número de comentários. Eu consigo interpretar o que está acontecendo só pela análise gráfica. E é por isso que é tão legal. Então dá para criar, por exemplo, análise gráfica para retenção de stories. Porque uma das ações de stories é o voltar. Aí você consegue ver muito facilmente quantas pessoas voltaram no stories e o quanto que isso manteve a retenção dos seus stories numa sequência. Dá pra gente ver sempre que eu tenho um salvamento, será que salvamento amplia meu alcance, sim ou não? Polêmico, ninguém sabe ainda, mas a gente pode falar daqui a pouco. Aí a gente tem aqui comentários e tal, e aí você vai empilhando, porque o gráfico da MLabs ele é interativo, então você pode tirar o like e deixar só o comentário e ver o comportamento dos comentários em relação ao alcance e impressões. Então, gente, é muito legal quando a gente consegue interpretar graficamente. Óbvio que quando a gente fala de extrair informações, também a gente tem que olhar qualitativamente, não só pelos dados quantitativos. Qualitativamente, que a gente já falou aqui, olha os comentários, interpreta neutro, positivo e negativo, traz isso para todas as áreas e tal. Esse eu acho que é o maior valor de fato, né? Mas quantitativamente, você consegue criar correlações daquilo que está funcionando ou não, porque é de fato as interações que vão te dar o indício daquilo que é o conteúdo de maior valor ou que tem mais ressonância com a turma. Sim. E eu consigo relacionar também, Rafa, o tipo de interação com o objetivo do meu post. Então, vou te dar um exemplo aqui. Nosso objetivo em determinada editoria é a gente alcançar mais pessoas com ele. Além do número de pessoas alcançadas, como que através das interações eu consigo ver se esse conteúdo tem potencial ou não? A gente olha muito para os compartilhamentos. Então, se eu tenho que pensar em uma pauta onde eu preciso de conteúdos que tenham um potencial ali de alcançar mais pessoas, principalmente organicamente, né? Talvez eu não consiga ver esse número, quantas visualizações eu tive a partir do compartilhamento de outras pessoas. Mas se cada compartilhamento atingir uma pessoa, que vai ser mais, né? Vou colocar, ser embaixo, né? 10 pessoas. Se 10 pessoas virem cada compartilhamento ali de, sei lá, tem post que a gente tem, sei lá, 1000 compartilhamentos. Inclusive, tem conteúdos que a gente tem mais compartilhamentos do que as outras interações. Então, assim, aí eu olho para esses dados e para esse gráfico e falo, tá, então, para esse tipo de objetivo, é o sinal que esse conteúdo vai melhor. Agora, preciso entender melhor alguma percepção do cliente. Aí ou do mercado, aí é muito nessa linha do papo reto, por exemplo, que a gente comentou, né? Então a gente olha, lógico, número de likes, de compartilhamentos, etc. Mas o nosso ouro está ali
dentro dos comentários. Então, para cada tipo de editoria, ou principalmente, né, de objetivo do post, pensando na etapa da jornada do cliente, a gente procura ter insights para os próximos conteúdos olhando esses dados. Então, qual que foi o post que eu tive mais saves? Então, provavelmente, os posts que eu tive mais saves são aqueles conteúdos que podem ser um pouco complexos ou que as pessoas vão querer consultar depois. Então, o que eu consigo fazer de diferente nesse formato para continuar fazendo com que as pessoas, ou melhor, para fazer com que as pessoas avancem um passo e não só salvem, mas também compartilhem, vamos supor. Então, sim, tem muita coisa que dá pra gente pensar. Lembrando que para cada etapa da jornada do cliente, você tem uma expectativa de taxa de engajamento. Então, se a gente lembrar aqui a turma, são 5 etapas, né? Descoberta, consideração, conversão, experiência própria e compartilhada, que são as 5 etapas da jornada. É óbvio que você espera mais engajamento na primeira etapa do que na etapa de conversão, onde você vai começar a falar mais de produto, mais de serviço, uma oferta e tal, vai ter menos engajamento. Mas, em tese, é esperado que você tenha menos engajamento, porque você está elevando o seu discurso comercial. Você vai olhar, obviamente, o engajamento sempre, mas você vai querer olhar principalmente a conversão. Quantas pessoas converteram ali, né? Então a taxa de engajamento sempre vai importar, mas é óbvio que você tem que entender que tem uma expectativa. Então, quando for comparar, compare o post de descoberta com o post de descoberta para comparar taxas de engajamento, e nunca taxa de engajamento entre editorias de momentos distintos da jornada, porque não é justo. Você pode tomar uma decisão equivocada de eliminar uma editoria, por exemplo. Sem necessidade nenhuma, né? Vamos para os nossos mitos e verdades, Rafael Kiso. Vamos saber o que é mito e o que é verdade, né? Sobre interações. Temos alguns aqui. Até para dar um contexto muito interessante sobre engajamento, na nossa pesquisa do Panorama de Profissionais de Mídias Sociais do Brasil, um baita nome, né? Nomão. Mas nessa pesquisa saiu um dado muito interessante, que é o seguinte: o engajamento é o KPI mais importante na visão de quem trabalha como social media. Mas pro cliente, que dessa pesquisa contempla também a percepção do cliente, né? É só o terceiro. Então, assim, em qual lugar do ranking você colocaria o engajamento, assim? É o primeiro lugar? É o terceiro lugar? E aí, já que a gente tá falando de mitos ou verdades, vou amarrar melhor aqui. Você acha que muitas interações garantem boas taxas de engajamento? Taxa de engajamento é sempre proporcional ao alcance que o post teve. Quando a gente fala da taxa de engajamento real, que é a privada, que a gente já explicou aqui. Então, se o post teve 10 pessoas alcançadas e as 10 engajaram, portanto, 100% de engajamento. Não importa o número de seguidores, importa o quanto que aquele post alcançou. Então, por mais que você tenha um número alto, se o número de alcance for extremamente mais alto, a sua taxa de engajamento pode ser baixa. Alcancei 10 milhões de pessoas e tive 10 mil comentários. Ainda assim, a sua taxa de engajamento vai ser baixa em comparação com outras. É óbvio que você vai olhar o número bruto. Nesse caso em especial, nesse exemplo, a gente está falando de alguma coisa que viralizou. E geralmente aquilo que viraliza não é muito bom, né? Não viraliza pelos motivos certos. Então, nem todo engajamento é positivo. Às vezes as pessoas estão falando mal, às vezes as pessoas estão xingando, elas estão discutindo. Aí você vai falar, nossa, olha que o engajamento maravilhoso. Olha a taxa de engajamento desse post. Inclusive, óbvio que o algoritmo vai distribuir mais, mas às vezes você não quer que aquilo seja mais distribuído. Exato. Então, nem todo engajamento é positivo. Então, esse é um ponto. Segundo, nem sempre ações de interações brutas significa maior taxa de engajamento. Ou seja, mito. Ela é mito, mas assim, ao mesmo tempo, obviamente que taxa de engajamento é importante. Sim. E num ranking, né? Se a gente fosse colocar num ranking, ela não estaria em primeiro lugar, porque para cada etapa da jornada que a gente citou aqui, você tem um indicador-chave de performance. Então, para descoberta é a taxa de penetração no público-alvo potencial, na consideração é a frequência de vezes que você aparece para a mesma pessoa, na conversão é a taxa de conversão, na experiência própria é onde você vai querer saber aí um pouco mais sobre comentários, não é nem sobre a taxa de engajamento, você quer saber um pouco mais sobre comentários, que é a saudabilidade da marca, você quer entender se quem comprou gostou, se
funcionou, se a experiência com a marca foi positiva, é isso que é o mais importante como KPI lá. E por último, você quer o GC. Então, o que você vai medir como KPI na última etapa, que é a experiência compartilhada, é o crescimento histórico de pessoas mencionando ou marcando você, criando conteúdo e compartilhando a experiência que teve. A taxa de engajamento está presente em todas as etapas, porque ela é um termômetro para entender a ressonância do seu conteúdo em todas as etapas, para entender se você está fazendo um bom trabalho em termos de conteúdo. Então, ela não está em primeiro lugar, porque ela não vai ser um indicador-chave de negócio e tudo, mas obviamente que ela está presente em todas as etapas, ela tem a sua importância. Que explicação. Sim. Perfeito, Rafael, adorei. Vai virar um corte essa explicação, gostei. Segundo, mito ou verdade? Criar sorteios é a melhor maneira de conseguir interações. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma que não, mas assim, o fato, gente, que existem sorteios cuja mecânica é seguir um perfil para que você possa concorrer a um prêmio, esse é o pior tipo de sorteio, porque obviamente você vai conquistar, ou melhor, você vai ganhar seguidores desqualificados, que no dia seguinte não vão engajar com nada do que você vai fazer, enfim, só desastre total. Para consertar isso não dá. Agora, existem sorteios que são positivos. Quando você faz um sorteio para quem já é cliente. Aí... Porque uma coisa é você fazer sorteio para querer trazer novos seguidores, independente de quem é. Só para crescer o número de seguidores. Não, fazer um sorteio de um iPhone. Todo mundo vai querer. Aí, de fato, é a tal da métrica de vaidade, porque você só está olhando pela inflação do número de seguidores. Mas quando você pensa assim, não, eu quero engajar os meus clientes, eu quero estimular interações com os meus clientes, eu quero gerar mais prova social através dos meus clientes, eu quero mais o GC dos meus clientes. Um sorteio é muito bom. Ou uma promoção, um concurso é muito bom. Tudo está dentro da mesma categoria, que é uma categoria onde você tem algum tipo de modalidade promocional ali. Mesmo que seja um concurso cultural também está dentro dessa modalidade. Então é sim legal você fazer algum tipo de ação, obviamente dentro da legislação, dentro das boas práticas e políticas, mas quando você faz isso para quem já é cliente, então você fala assim, turma, quem fizer um post com a nossa hashtag aqui da campanha, e a gente já citou isso em outros episódios, né? Por exemplo, vida combina com piscina, quando na época da agência a gente fez isso para a marca de cloro HTH. Vida combina com piscina, todo mundo que postar vai estar concorrendo a prêmios, tipo boy de piscina, coisas de piscina, etc. E aí você tem que fazer uma foto criativa mostrando que a vida combina com piscina, hashtag lá HTH, papapá. Então você faz com que quem já é cliente, quem já comprou o produto, distribua conteúdo falando de você, mas conceitualmente. Um sorteio para sua comunidade, né? Para quem já não... não era para trazer novos, mas aquilo colocou no radar a sua marca de uma maneira muito mais interessante, porque tem uma prova social embutida. Sim. Quem já é cliente que está falando de você. Não é o contrário. Então, sim, ele pode ser bom. Não é totalmente mito, né? No sentido assim, não é totalmente ruim, mas quando você faz bem feito e só para cliente, pode ser muito bom. Boa. Esse aqui a gente já até falou, mas eu vou colocar só para você reforçar. Saves é a métrica mais importante para o algoritmo do Instagram? Isso é uma boa pergunta, né? Tan, 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 tan. Bom, a gente tem a informação oficial do próprio Instagram de que salvamentos não compõem uma ação de engajamento. Óbvio que a pessoa tomou uma ação. Então, conceitualmente falando, é uma ação? É uma ação. Só que é uma funcionalidade de organização do Instagram e não necessariamente a pessoa prestou atenção, aquela coisa da ressonância, né? Ela viu, prestou atenção e tal, comentou, compartilhou com alguém, porque quando você compartilha você está endossando. Normalmente você salva para ver mais tarde, né? Chama atenção. Mas... chamou atenção, você, salvou. Ela não é uma ação de fato considerada como engajamento, por isso que ela nem entra nas fórmulas de cálculo de taxa de engajamento. E a gente já na MLabs fez estudos para tentar achar correlações. Será que o salvamento aumenta o alcance? Se você tem mais salvamento, aumenta o alcance? Não. Nenhuma correlação direta entre salvamento e aumento de alcance. As correlações mais diretas são entre comentários, compartilhamentos e likes, dependendo dos formatos. Em nenhum dos formatos, inclusive, tá? A gente só olhou salvamento para Reels, só olhou salvamento para Carousel, etc. O salvamento em si não aumenta alcance. Óbvio que ele é um dos sinais sociais, que é outra história. Sim. Porque ele é um sinal, não é uma ação de engajamento, mas ele sim, obviamente, pode ser considerado um sinal social dentro de vários sinais. Inclusive,
o Instagram, o feed do Instagram, a gente tem dois sistemas. Um sistema que entrega o conteúdo para quem já te segue e um outro sistema de recomendação que entrega o conteúdo para quem não te segue, caso você passe pelo crivo do sistema de recomendação. Aí ele vai te entregar para quem não te segue. Cada um desses sistemas tem 10 sinais sociais macros, que tem suas variáveis micros, né? Então, num outro episódio, a gente fala quais são esses sinais sociais. Boa, Rafa. E pra gente finalizar, esse mito eu já ouvi muito, tá? Que é o seguinte: esperar alguns minutinhos para responder os comentários pode ser uma boa prática. Tipo assim, não responde na hora assim que a pessoa comentar, porque senão o Instagram pode achar que você é um robô. Nossa. Sério? Você nunca ouviu? Essa não. Cara, eu nas Muito minhas... pelo contrário. Acho que assim, o que o Instagram pode achar que você é um robô se você responder várias vezes a mesma coisa num curto intervalo de tempo. Exato. Ah, um monte de gente comentou e você comenta de volta sim, ou com uma palavra-chave ou com a mesma frase. Copia e Instagram, copia e cola. Ele recalibrou um pouco o como que eu posso dizer, não o algoritmo, mas a forma com que ele via isso, porque antes, no começo, de fato, assim, se a gente respondesse muitos comentários, um na sequência da outra, ele até, assim, ó... às vezes não te bloqueava, atenção, né? Agora faz tempo que eu não vejo ninguém reclamando sobre isso e tal, então... mas acho que a galera também tá aprendendo, não é que não acontece mais. Pode ser também. Porque se você pegar e copiar e colar a mesma resposta, por mais que você tenha um banco de respostas, o que é positivo, que te ajuda na produtividade, você tem que personalizar alguma coisa, algum nível de personalização. Ou só responder com emoji. Então, assim, tem que estar lá para responder, e a gente falou isso daqui a pouco, né? Se você responder rapidamente, gera efeito manada, porque você tem mais comentários, as pessoas querem entrar na conversa. Isso é muito legal. Isso me fez lembrar também sobre a história do ManyChat, onde você coloca ali, gente, comente a palavra-chave tal, e eu vou te mandar um presente lá por inbox. Aí você tem um monte de comentários ao mesmo tempo. Na documentação oficial do próprio Instagram, isso já é considerado como um engajamento não autêntico. O próprio Pedro Sobral conversando com o Pedro, na documentação dos anúncios também, já tem essa referência de que é um engajamento não autêntico quando a gente estimula a pessoa a fazer o mesmo comentário inúmeras vezes. Porque muita gente fala assim, eu vou colocar lá, então comente tal palavra para aumentar a taxa de engajamento, para aumentar o alcance. Ele aumenta o alcance porque, obviamente, tem mais coisas envolvidas ali. Há mais atenção entre, né, todas as ações de interação pode acontecer num post como esse. Mas, quando você pede para a pessoa comentar um post e manda alguma coisa por inbox, o que acontece nessa situação? Você muitas vezes está mandando inbox para a pessoa sem ela ter te mandado o inbox primeiro. Isso é um problema, porque isso é quase que uma ação de spam. No caso do WhatsApp, inclusive, isso não pode ser feito. Você primeiro precisa receber uma interação do seu cliente, do seu seguidor, de alguma outra pessoa, para que abra uma janela de interação, onde você responde a mensagem no inbox. Então, se você tem, 1000 comentários com a mesma palavra, você vai mandar 1000 inbox de uma vez só, em primeira instância. Sim. Tá? Então isso pode ser um problema para o perfil depois. Tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Por isso que a melhor recomendação é que você faça esse tipo de uso de ManyChat, que é autorizado, o ManyChat é autorizado a usar API. No entanto, o problema não é esse, o problema é você usar de forma errada, né, o próprio ManyChat. É você pedir para que as pessoas te mandem uma palavra-chave no inbox. Porque daí sim, ela te mandou primeiro no inbox, aí você está respondendo no inbox. Isso é melhor do que a história do comentário. E eu conheço, tenho dado mentorias para grandes players, muitos deles tiveram esse problema de bloqueio temporário do Instagram por conta dessa quantidade de comentários aí iguais, né? Então, uma boa para a galera ficar atento a isso e atento também à estreia do nosso próximo episódio, porque esse daqui... Acabou. E, gente, muito obrigado aí para todo mundo que ficou até o final desse episódio. Lembrando que precisamos do seu comentário, precisamos do seu... Like, apoio? Não, mas assim, comentário? Da sua estrelinha no Spotify. Entendi. Porque no Spotify estrelinha. É verdade. Que eu ia falar assim, será que tem um outro termo melhor para falar estrelinha? Acho que é estrelinha.
Dê 5 estrelinhas, ou melhor, dê a sua estrelinha. Não tô te induzindo a dar 5 estrelinhas, dê a sua estrelinha. Não queria falar nada, mas a gente tá com 5 estrelas. Todo mundo deu 5 estrelas por enquanto. Então não vai ferrar o esquema. Dá 5 estrelas aí pra gente, se você curtiu esse episódio. E lá no YouTube também, né? Dê o seu joinha, siga a gente aí. E até o próximo episódio. Valeu!